Cumprimento a todos, meus queridos e minhas queridas, meus nobres seguidores que fielmente todos os dias reservam esse tempo para receber uma palavra que vem lá do coração de Deus para o nosso coração, os nossos devocionais. E hoje juntos vamos meditar no Salmo 147. Olha aí, estamos chegando ao final do livro de Salmos. Salmo 147, que vai nos mostrar o Deus que restaura e sustenta. Então descubra o poder do Salmo 147. Então nesse devocional profundo baseado no Salmo 147, eu, pastor José Carlos Carvalho, te conduzirei a uma poderosa reflexão sobre o Deus que cura os corações quebrantados, restaura os caídos e sustenta aqueles que confiam em sua palavra. O Salmo 147 revela a grandeza de um Deus que conta as estrelas e chama cada uma pelo seu nome, mas também se importa com as nossas dores e necessidades mais íntimas. Se você está cansado, ferido ou precisando renovar a sua fé, essa mensagem vai fortalecer o seu espírito e reacender sua esperança. Descubra como a adoração e a confiança em Deus são as chaves para experimentar o poder da restauração e a alegria da comunhão com o Criador. O versículo-chave do Salmo 147 é o versículo 3, que nos diz: Ele sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Então assista esse devocional até o final e permita que o Espírito Santo ministre ao seu coração, mas também à sua mente. Vamos lá apreciar a leitura do Salmo 147, que tem 20 versículos e que começa com aleluia e que termina com aleluia. Vamos juntos, abra aí a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia de alguma forma, ou no celular, ou a Bíblia física, ou no tablet, ou no computador, o que for mais rápido e o que for melhor para você, mas o importante é que você tenha acesso à palavra. Vamos ler juntos o Salmo 147. Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus! Como é agradável e próprio louvá-lo! O Senhor edifica Jerusalém, Ele reúne os exilados de Israel, só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. O Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio. Cantem ao Senhor com ações de graças, ao som da harpa, façam música para o nosso Deus. Ele cobre os céus de nuvens, concede chuvas às terras e faz crescer a relva nas colinas. Ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos quando gritam de fome. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a esperança no seu amor leal. Exalte ao Senhor, ó Jerusalém, louve o seu Deus, ó Sião, pois ele reforçou as trancas de suas portas e abençoou o seu povo que lá habita. É ele que mantém as suas fronteiras em segurança e que as supre do melhor trigo. Ele envia a sua ordem à terra e a sua palavra corre veloz. Faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Faz cair o gelo como se fosse pedra. Quem pode suportar o seu frio? Ele envia a sua palavra e o gelo derrete. Envia o seu sopro e as águas tornam a correr. Ele revela a sua palavra a Jacó, os seus decretos e ordenanças a Israel. Ele não fez isso a nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. Aleluia! Que salmo bonito, né?
O Salmo 147 é um hino de louvor que celebra a grandeza e a bondade de Deus para com o seu povo e toda a criação. A sua composição está fortemente ligada ao contexto do retorno do exílio babilônico e a reconstrução de Jerusalém. A autoria do Salmo 147 é anônima na tradição hebraica. Diferente de muitos salmos atribuídos a Davi, este não possui uma indicação do autor lá no título. Mas o contexto histórico é que o salmo foi provavelmente escrito em um período do pós-exílio, após o retorno dos judeus do cativeiro lá na Babilônia, depois de 70 anos que estavam exilados. O texto reflete um momento de restauração nacional, quando Jerusalém estava sendo reerguida e o povo de Israel que estava disperso estava sendo reunido novamente, como a gente pode observar no versículo 2. O salmista convida o povo a louvar a Deus por esses feitos específicos de restauração. Mas vamos apreciar algumas peculiaridades no Salmo 147. Nós temos aqui uma dupla ênfase no cuidado divino. Uma peculiaridade é o equilíbrio entre a descrição da majestade infinita de Deus, que o salmista mostra assim, dizendo que ele conta as estrelas e as chama pelo nome, está lá no versículo 4. E também o seu cuidado íntimo e pessoal. Ele cura os de coração quebrantado e prensa as feridas, como diz no versículo 3. Temos aqui um contraste entre poder e humanidade. O Salmo contrasta o poder de Deus manifestado na natureza, como chuva, neve, gelo, como a gente pode perceber nos versículos 8, 16 e 17. Mas também contrasta aqui com o fato de que ele não se agrada da força humana, a força do cavalo ou as pernas do homem, mas sim daqueles que o temem e esperam em sua misericórdia, como está registrado nos versículos 10 e 11. Temos aqui um cântico de nação e criação. O louvor é motivado tanto pelas ações de Deus em favor de Israel, lá no versículo 19 e 20, que fala sobre as suas leis e estatutos, quanto também pelo seu sustento de toda a criação. O versículo 9 mostra que ele alimenta os animais. E temos também essa estrutura tripartida. Na versão grega, ou seja, na Septuaginta, este salmo é dividido em dois, Salmo 146 e Salmo 147. Na versão hebraica e nas Bíblias modernas, ele é um único salmo, mas pode ser naturalmente dividido em 3 seções, cada uma começando com um chamado ao louvor. Mas vamos esboçar o Salmo 147 a fim de entender melhor a sua mensagem e extrair lições práticas, aplicações para a nossa vida. O Salmo 147 pode ser estruturado com base nos seus chamados ao louvor e nos temas abordados em cada sessão. Nos 6 primeiros versículos, nós temos o chamado ao louvor pela restauração de Israel e o cuidado pessoal de Deus. Veja lá no versículo 1 a 3, o salmista mostra que Deus merece o nosso louvor. Ele vai falar sobre a beleza da adoração, o poder curador de Deus para os corações feridos. Ele vai mostrar que é apropriado louvar ao Senhor lá no versículo 1, que Deus edifica Jerusalém e congrega os dispersos no versículo 2, que Deus cura os feridos e quebrantados de coração no versículo 3. Nos versículos 4 a 6, ele mostra o Deus que governa o universo. O salmista mostra de uma forma maravilhosa que ele conta cada estrelas, que ainda chama pelo nome. O salmista está mostrando sobre a soberania e o cuidado de Deus. Ele mostra que nenhum detalhe da criação escapa ao olhar de Deus. Ele vai nos mostrar a grandeza e o entendimento incomensurável de Deus, lá nos versículos 4 ao versículo 5. E termina esse bloco no versículo 6, mostrando que Deus exalta os humildes e abate os ímpios. Então, recapitulando esse primeiro bloco, dos versículos 1 a 6,
nós temos o chamado ao louvor pela restauração de Israel e o cuidado pessoal de Deus. No segundo bloco, dos versículos 7 a 11, nós temos o chamado ao louvor, mas agora pelo domínio de Deus sobre a natureza. O salmista vai mostrar nesse bloco o Deus que supre e sustenta. No versículo 7, nós temos um convite para cantar com ações de graça. Nos versículos 8 a 9, o salmista nos mostra que Deus provê chuva e alimento para toda a criação. Ele dá chuva, alimento e força aos seus. O prazer de Deus não está na força do homem, mas na fé daqueles que o temem. E ele termina esse bloco dos versículos 10 a 11, mostrando que Deus não se agrada da força física, mas sim dos que o temem e esperam nele. E o último bloco aqui, nos versículos 12 a 20, mais um chamado de louvor, mas agora o chamado de louvor pela proteção e revelação divina a Israel. Temos esse convite específico no versículo 12 para Jerusalém e Sião louvarem ao Senhor. Nos versículos 13 a 14, o salmista nos mostra que Deus traz paz, sustento e segurança às fronteiras. E nos versículos 15 a 18, o poder da palavra de Deus na natureza, esboçada aí com neve, geada, gelo, e também no clima, esboçado com vento, águas correndo. E nos versículos 19 e 20, a revelação exclusiva das leis e preceitos de Deus à nação de Israel. Agora, quais são as lições práticas desse Salmo 147 para a nossa vida? A primeira é que Deus restaura aqueles que se voltam a Ele. A segunda é que a verdadeira adoração nasce da gratidão e da confiança em Deus. E a terceira aplicação, a terceira lição, quando Deus é o centro da nossa vida, encontramos cura e propósito. E aí eu fico aqui nesse apelo espiritual e um convite à oração final. Convide a sua alma, o seu coração, convide você mesmo a se entregar a uma renovação espiritual. E faça uma oração de restauração, de fé e confiança em Deus. Então vamos encerrar esse devocional da mesma forma que a gente faz em todos os outros, orando, pedindo bênção e confiando e convidando você para o próximo devocional. Vamos orar. Pai bondoso, como é bom ler esse salmo que tem esse convite de adoração, e esse convite de adoração dividido em 3 partes, cada um com motivos de sobra, que o Senhor é digno de louvor e toda adoração. Nos ajuda a entender isso no dia a dia e fazer do louvor o nosso cotidiano, a nossa prática diária, Senhor. Mesmo diante de todas as adversidades, que possamos ter um coração e uma mente grata a Ti. Mas como eu faço em todos os devocionais, eu termino orando pelo Teu povo, por esses servos que reservam constantemente, diariamente, um tempo para alimentarem sua alma e seu coração através da Tua palavra desse devocional. Supre a necessidade deles, Senhor. Que eles consigam ter em dias as suas contas pagas, os seus aluguéis, suas contas de água, de luz, a sua geladeira abastecida, as suas compras em dias, e que eles tenham a mais também para investir nos seus sonhos, nos seus propósitos, Deus. Não deixe eles ficarem frustrados, mas que eles tenham seus sonhos realizados. Tu és o Deus da provisão, providencia aquilo que eles precisam. Realiza milagre na vida deles, ó Pai. Milagre na área financeira, mas também, Senhor, milagre na área de saúde, porque muitos estão enfrentando problemas de saúde, estão com enfermidades e já não sabem mais o que fazer, é muito gasto com exames, com remédio, com consultas. Tu és o Deus da cura. Entra com providência e promove cura física, cura emocional e cura espiritual. Traz de volta aqueles que se afastaram dos teus caminhos, que eles tenham uma nova renovação, restauração, que
que eles tenham uma nova esperança, Senhor. Aquece os seus corações, promove despertamento e avivamento. Supre também as necessidades das causas que estão paradas na justiça, que eles possam ser surpreendidos com grande causa. Faz esse milagre, Pai. Promove libertação e livramento para o teu povo. Eu peço isso, Senhor, confiado realmente na tua resposta e agradecido em nome de Jesus, e que o bálsamo do teu Santo Espírito seja derramado na vida de cada um deles. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Muito agradecido por sua participação, pela sua fidelidade diária em apreciar os nossos devocionais. Sou grata a cada uma daquelas pessoas que diariamente assistem os devocionais, que dão sua curtida, que fazem comentários. Como eu sempre digo, eu só tenho certeza de que você realmente está assistindo esse devocional quando você faz um comentário. E eu tenho uma lista grande de pessoas que fazem isso todos os dias, que assistem os devocionais, que dão curtida e que fazem um comentário. E eu tenho um enorme prazer em responder cada um deles. Se você precisa de oração, deixe registrado no comentário. Precisa de ajuda, de alguma orientação? Deixe lá no comentário. Eu vou entrar em contato com você e vou te ajudar da forma que você precisa. E eu faço um convite para você que ainda não se inscreveu no nosso canal. Inscreva-se. Ative os sininhos para receber as nossas notificações, pois nós temos devocionais todos os dias. Além dos devocionais, nós temos sermões, nós temos palestras, cursos bíblicos gratuitos, aulas de escola bíblica dominical, estudos bíblicos diversos, uma gama de material para enriquecer a sua alma e o seu coração. Então é fundamental que você ative os sininhos para receber as nossas notificações. E eu deixo aqui um convite. Estamos chegando ao final do livro dos Salmos. Amanhã, só faltam 3 salmos. Amanhã chegaremos ao Salmo 148. E eu espero você aqui para juntos apreciarmos o que Deus tem a falar à nossa mente e ao nosso coração no Salmo 148. Conto com você, até lá, e que você tenha um dia maravilhoso na presença desse Deus escandalosamente maravilhoso. Muito obrigado, bom dia.